Sejam bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real. Salve, salve, queridos ouvintes do Nordeste Sobrenatural. Quem fala com vocês aqui é Neto e estamos aqui em 2024, primeiro episódio do ano. Vamos embora, né? Que vai ser bem divertido esse ano, muita coisa vai acontecer e é isso aí. Preparem suas cruzes, bastante alho e suas estacas de madeira, pois esse episódio não é sobre Bento Carneiro, mas é o vampiro brasileiro. Aqui do meu lado tá Rafa. Aquele que é um dos maiores fãs de Anne Rice, me deu um livro de presente. Tá no meu coração até hoje, aquele livro. Fala, galera, beleza? Massa, Neto. Inclusive, eu vou colocar aqui uma frase de Anne Rice pra vocês, que é a seguinte: nenhum de nós realmente muda com o tempo. Nós só nos tornamos mais daquilo que já somos. Boa! Pra começar esse episódio já na essência do Entrevista com o Vampiro. Boa, boa. Vamos embora. E aqui na minha frente, aquela que não é Buffy, mas caça vampiros, Liz. Eita, poxa. Eu acho que eu não só caço, como eu tô bem pertinho deles, tá? Eu gosto de sangue, eu acho o sangue uma coisa maravilhosa. Inclusive, se eu me cortar, eu sempre tô ali chupando meu dedo. Eu sei que isso é horrível, mas eu gosto. E aí, galera, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, né? Simbora pra mais um ano cheio de coisas aqui pra vocês. E simbora caçar vampiro. Eu já me sinto pronto. É isso aí, vamos embora então. Então, galera, antes de começar o episódio, a gente já pede que vocês sigam a nossa página no Instagram, é o @Nordeste Sobrenatural. E caso vocês tenham um relato ou queiram entrar em contato com a gente de uma forma mais direta, manda um e-mail pra gente para o nordestesobrenatural.podcast@gmail.com. E aí, galera, já vou pedir também para vocês seguirem a gente e, por favor, avalie a gente no agregador de podcast que você utiliza, tá? Não deixe de terminar esse episódio e avaliar a gente lá, porque isso ajuda muito a gente, ajuda ao nosso podcast chegar para mais pessoas por aí pelo mundo e se espalhar um pouquinho mais, né? Então, aproveita, compartilha e avalia a gente, galera, que vai ajudar muito. É isso aí. Não sai desse episódio sem avaliar a gente, não. Inclusive, se você compartilhar que tá ouvindo esse episódio no Instagram e marcar a gente vai te repostar e agradecer, beleza? Valeu! É isso aí, galera. E agora nós temos um número de WhatsApp e também Telegram, caso você queira enviar o seu relato pra gente por áudio. Porque muita gente tem preguiça aí de abrir o e-mail, digitar a mensagem, eu sou um deles também. Então, caso você seja um desses, não julgamos e deixamos aqui o número. Anota aí, DDD 81
98406-1095. Fala com a gente lá, manda o seu relato. Esse ano nós estamos com algumas novidades e sua contribuição vai ser muito importante. Beleza, galera? Vampiro. Vampiro é um ser mitológico ou folclórico que sobrevive se alimentando da essência vital de criaturas vivas, geralmente sob a forma de sangue, independentemente de ser morto-vivo ou uma pessoa viva. São muitas vezes descritos como de aparência inchada e com uma coloração rósea, púrpura ou escura. Estas características são frequentemente atribuídas a uma recente ingestão de sangue. Nesse episódio, você vai descobrir que o mito do vampiro não se limita aos personagens clássicos da literatura e do cinema europeu. Vamos explorar a lenda e história de uma criatura que assombra o imaginário local de vários lugares do Nordeste brasileiro, chamado Encourado. Um ser que nem o alho, a cruz, a luz do sol ou a água benta pode dar fim. Mas aí, querido ouvinte, antes da gente ir direto para as garras do Encourado, a gente precisa dar aquela contextualizada para a galera do que é um vampiro, né? De onde eles vieram. Então, assim, durante a construção dessa pauta foram encontradas diversas lendas brasileiras de seres que são parecidos com vampiros, mas que não se encaixam diretamente nas descrições completas da aparência de um vampiro, tipo aquele Nosferatu. E outras versões, elas nem se ligam sequer ao fato de ser um vampiro. Sendo assim, a gente vai abordar de uma forma aqui mais breve, deixando aí para, quem sabe, um futuro episódio, a gente detalhar melhor essas histórias, essas lendas. Mas e aí? O que é um vampiro? Bom, é aquilo, né, Liz? Se você esteve num caixão nos últimos 2 milênios, mais ou menos aí, então acabou perdendo as definições e todas as histórias desses seres. E sendo assim, eu vou falar aqui para vocês um breve resumo sobre o que é um vampiro. Existem muitas lendas antigas que contam essas histórias, mas elas acabam divergindo bastante. Só que um ponto que elas estão de acordo, que elas têm em comum, é que um vampiro era uma espécie de revenante, que seria um cadáver animado que se acredita ter sido revivido da morte para assombrar os vivos, ou também por causa de negócios inacabados, ou seja, aquela entidade que retorna dos mortos por algum motivo. Ou também que um vampiro seriam apenas seres que nasceram vampiros, né? Nasceram do jeito que são. E então, nos estudos históricos, né, no resgate do folclore sobre as lendas aí envolvendo vampiros, a gente encontra informações que datam desde o ano de 125 antes da Era Comum. E também que essas histórias surgiram no Oriente e chegaram ao Ocidente através das navegações, daquele momento da história ali onde o ser humano estava explorando o planeta através de embarcações. No início, os vampiros eles eram associados às mortes em pequenas aldeias. E lá, as mortes que ocorriam por causas desconhecidas eram atribuídas a essas criaturas. Ou seja, a gente já vê que a lenda do vampiro ela surge através de interpretações de situações estranhas que ocorriam ali naqueles povoados, naquelas aldeias. Então, começou-se a criar esse imaginário sobre figuras que voltariam dos mortos de alguma forma e por algum motivo. Então, quando a gente para pensar sobre isso, sobre essas origens aí bem genéricas, a gente pensa, será que o constante contato com a morte, enterro e falta de informação sobre o processo da morte na antiguidade levou as pessoas a terem a crença no morto-vivo? Ou seja, será que de fato foi isso que aconteceu? Massa, Rafa. Ótima pergunta. Porque assim, esses problemas eles começaram provavelmente quando algo inesperado acontecia na exumação dos restos mortais de um defunto há muito tempo enterrado. Ou seja, no momento em que eles iam retirar os ossos do cemitério e levar para outro lugar, por exemplo, para um ossuário. Nesse momento, eles podiam encontrar dentro do caixão uma pessoa bem mais conservada que o normal.
diferente dos ossos que eles buscavam encontrar. E é aí onde entra a história do vampiro, né? Pois para eles deveriam encontrar ossos e não um corpo inteiro conservado. Mas tem uma explicação mais natural, mais plausível para essa demora na decomposição. A velocidade da deterioração dos tecidos depende do estado do corpo quando ele foi sepultado e do solo em que ele foi sepultado. E aí, o que acontece? Diferentes tipos de solos podem ter tempos de decomposição diferente. E aí também, entre outras coisas, a estação do ano em que ele foi sepultado, a composição das bactérias presentes no organismo também influenciam. Às vezes o cadáver pode até se mover dentro do caixão, e era isso que pegava eles. Como, por exemplo, o rigor mortis, que é o endurecimento dos músculos pós-morte, dura um determinado tempo e depois disso o corpo volta a relaxar. Nesse estágio, pode parecer que o cadáver está se movendo, mas é só um processo natural. E aí tem uma coisa que a galera não sabia, né? Após a morte, a pele resseca e ela encolhe. Isso causa um efeito de barba crescer, cabelo crescer, unha crescer, e isso faz com que a barba, a unha, o cabelo, parece que o cara ainda tá vivo, parece que tá só crescendo ali, né? A gente já tem conhecimento disso hoje. E aí o que acontece? Tudo isso, somado aos sonhos causados pelos processos de decomposição, ou seja, a liberação de gases ali dentro do defunto, cria uma aparência de que ele tá inchado. Em alguns casos, parece até que ele tá bem alimentado na barriga. Em alguns corpos, principalmente corpos que sofreram de doenças como, por exemplo, tuberculose, pneumonia, fazia com que eles sangrassem pela boca. E ao exumar esse cadáver, você via que ele estava com unhas grandes, dentes maiores ali, né, por causa do ressecamento, unhas maiores, e ele tá ali, parecendo que tá alimentado, tem sangue na boca, tem muita gente morrendo na vila, então você acha o quê? Esse cara tá matando as pessoas durante a noite. E aí, pra completar, dar o grande finale, quando essa galera enfiava uma estaca no peito do pobre coitado que tá morto, a liberação dos gases fazia com que o defunto soltasse um suspiro. Tá pronto. Agora sim, ele tá morto. Enfiei uma estaca no coração dele, agora ele soltou um suspiro, é porque ele tava vivo antes, agora ele tá morto. Mas é aquela velha história, né? Ah, esse cara é um vampiro, vamos enfiar uma estaca no coração dele que ele vai morrer. Mas, mano, se tu enfiar uma estaca no coração de qualquer pessoa, ela vai morrer. O que eu acabei de falar nos leva a crer que, pronto, tá solucionada a questão. É tudo ignorância dos nossos antepassados. Só que, como o Rafa falou, essa história ela foi levada pelos colonizadores, foi levada pelos navios, só que quando eles chegaram lá, já existiam histórias de seres assim. Então, todos estavam com a mesma histeria coletiva. Ou eles estavam descrevendo algo verdadeiro acontecendo com eles nessas histórias. Fica aí a pergunta. Esse apanhado todo, ele é importante para a gente entender porque o que levou essas pessoas a acreditarem em tal lenda, né? Em tal história de que aquelas pessoas estavam saindo durante a noite e se alimentando dos vivos, deixando os vivos doentes e, em consequência disso, essas pessoas morriam e viravam vampiros também. Foi assim que eles acreditavam que era. Só que quando os colonizadores chegaram, já existiam essas histórias também, só que tinham outros nomes. Eles levaram a palavra vampiro, vampir, certo? Mas como eram essas histórias? Isso mesmo, Neto. Se a gente for fazer um apanhado aí por outros territórios do globo, a gente pode encontrar várias histórias falando sobre esses seres. Inclusive na África, se liga, tinha um ser chamado Assam-Bosam, que a gente encontra histórias sobre ele lá em Gana, Costa do Marfim, no Togo e, consequentemente, na Jamaica, que foi colonizada também, né? São seres que são, assim, bem medonhos. Eles têm presas de ferro em forma de anzol que eles conseguem se pendurar em árvores. E eles são considerados vampiros porque eles também saíam durante a noite em busca de sangue, né? E se a gente chegar um pouquinho mais para lá no Oriente, a gente, lá na Índia, encontra a história do Baital, que é descrito como um ser magro, já mais parecido ali com um morcego, uma coisa mais parecida nesse sentido, que às vezes a pele dele tá tão ressecada que os ossos ficam aparecendo bem marcados, assim como se fosse um esqueleto.
E as lendas dizem que essa pele é tão forte como um ferro e muito difícil de ser afetada. E se a gente chega aqui mais para a parte da América do Sul, lá na Amazônia, os indígenas Mura, eles têm a lenda do cão-era, que é um tipo de cão morcego que ele já paralisava a sua vítima e sugava o sangue. E a gente também encontra um outro que dá pra gente associar também, que é o corpo seco, que eu acredito que muitos dos ouvintes já tenham ouvido falar, justamente por causa da série, né, Cidade Invisível. Que aí já é um morto-vivo que fica vagando pela terra, porque ele não foi aceito nem pelo céu, nem pelo inferno, e ele fica ali assustando as pessoas naquela parte da noite, aterrorizando todo mundo. Muito massa tu falar isso, Liz, porque o corpo seco, ele é uma entidade do folclore que se ele não se alimenta, se não passa um pobre coitado para ele se alimentar, ele morre e fica parecendo uma árvore. Que é daí que surge aquela lenda que a gente, vez ou outra, vê uma árvore, tipo, parece uma pessoa, a gente achava que era um corpo seco, né? Isso, Neto, isso mesmo. Agora sim, se a gente vai lá para a parte da Europa, aí é que a gente tem aquela visão de vampiro bem mais conhecida, né? Que é o vampiro Nosferatu, que tem um formato mais parecido com o humano e se espalhou bastante ali pela Europa. Ele acabou vindo aqui para o Brasil junto com as histórias dos europeus, né? Ou também veio nos navios para assombrar as vilas brasileiras, ou seja, pode ter vindo como história ou o cara pode simplesmente ter vindo para cá, pro lado de cá também. E aí a aparência, de uma forma geral, é de um cadáver que foi animado e que precisa de sangue de outro ser vivo para permanecer no estado atual em que ele se encontra. Sendo assim, ele fica imortal perante o tempo, porém ele não é invencível. E um fato interessante é que o vampirismo não era uma maldição passada de um ser para o outro na antiguidade, né? Era uma maldição única, ou seja, a pessoa só que carregava aquela maldição, não passava para outra. Massa, Liz. E essa história da maldição passada, por meio de um ferimento, ela começa a surgir durante uma histeria que houve na Europa com a história de Arnold Pole. Esse cara, ele era um soldado sérvio do século XVIII, que alegou ter sido mordido por um vampiro antes da sua morte. Após a morte dele, em 1727, uma série de eventos estranhos ocorreram na aldeia onde ele vivia, incluindo relatos de ataques de vampiros. As autoridades austríacas investigaram e encontraram supostas evidências de vampirismo, como sangue fresco escorrendo de seus olhos e nariz. E aí, para lidar com esse tipo de ameaça, eles desenterraram e queimaram o corpo de Paul, além de realizar procedimentos semelhantes a outras supostas vítimas de vampirismo na região. E esses procedimentos semelhantes envolviam o quê? Estaca, foice... O que é que eles faziam? Eles enterravam alguém que, tipo... Essa pessoa tá suspeita de ser um vampiro. Ela foi mordida por um cara ou, tipo... Ela tá suspeita. Ela tava com tuberculose, só que eles não sabiam o que era direito, tava soltando sangue pela boca. Ela é um vampiro, morreu. O que é que eles faziam no enterro dessa pessoa? Colocavam uma foice no pescoço dela, presa ao caixão. E aí, se ela se levantasse para virar um vampiro e sair durante a noite, a cabeça dela seria decepada. Então, durante procedimentos arqueológicos e tal, foram encontrados vários caixões ali no leste europeu de pessoas enterradas assim, com uma foice no pescoço, porque elas eram suspeitas de serem vampiras. Caramba, velho, não sabia dessa. O caso de Arnold Pole é citado como exemplo de como as crenças de vampiros eram levadas a sério em algumas comunidades europeias na época. Inclusive, eu estava vendo um documentário para a gente fazer essa pauta e tem uma ilha chamada Ilha dos Vampiros, que é um episódio do History sobre isso. É bem interessante, que eu usei para fazer essa pauta. Mas aí, dada toda essa reflexão do que é ser vampiro, eu fico me perguntando... Eu sei que existem histórias na América do Sul pré-colonização, mas assim, quando eu fui pesquisar sobre o Encorado, você vê como se ele fosse o único vampiro brasileiro, não é o Bento Carreiro, né? Tem um Encorado. Então aí, galera, Liz, Rafa, quem estiver ouvindo em casa, fica claro que as histórias elas são antigas, elas datam de séculos antes da Era Comum. As histórias sobre vampiros. E, sobretudo, existiam histórias de criaturas ou entidades desse tipo aqui nas Américas, muito antes dos colonizadores portugueses chegarem e destruírem essas histórias por meio do assassinato e genocídio sistemático que aconteceu aqui.
Só que apenas uma vai chegar exatamente a essa definição clara que a gente tem de vampiro, como a gente conhece, que é a do Encourado. E aí, vamos lá para essa lenda do Encourado? Então, finalmente, né? A gente chega aqui após todo esse apanhado do que são esses seres, as suas diferentes formas e a sua história até aqui no Brasil. Depois de tudo isso, a gente pode perceber que eles já estavam presentes não só no mundo, como na nossa terra também, antes dos colonizadores chegarem, com todas as suas doenças, todas as suas guerras e etc. Mas, e o Encourado? Bom, essa lenda do Encourado, que é uma lenda muito conhecida aqui no Nordeste do Brasil, conta a história de um homem que possui hábitos noturnos. Além de usar uma roupa de couro preto, como a de um cangaceiro, um gibão, ali aquela coisa de boiadeiro, essa é a vestimenta que ele usa e ela tem aquele cheiro de sangria, aquele cheiro de sangue. Inclusive, em algumas histórias é contado que o Encourado, ele usa a pele das suas próprias vítimas como roupa. Porque ele não tem dinheiro para comprar roupa, óbvio, ele vai usar a pele das suas vítimas, né? Olha que bizarro. E ele gosta de se alimentar tanto de humanos quanto de animais. Um fato interessante sobre esse nome Encourado é que ele é citado no texto de Ariano Suassuna, lá no Alto da Compadecida, onde ele faz a referência ao diabo no sertão nordestino. E aí segue a descrição com as palavras de Ariano Suassuna, né? Encourado é a encarnação do diabo. Vive tentando imitar Manuel, que é Jesus Cristo. Por isso, exige reverências pelo lugar onde passa. É o justo promotor do julgamento, mas, diferentemente de Manuel e da Compadecida, não tem misericórdia. E aí a gente vê aquela cena, né, do Alto da Compadecida, que é um filme que aposto que todo mundo tem no coração, é um filme que todo mundo gosta. Você tem aquela figura que é o diabo e você não entende mais ou menos, mas no texto, Ariano Suassuna se refere ao diabo como o Encourado, como o mal em si, não é isso? É bem interessante. Neto, é interessante porque o autor ele pegou esse termo de histórias antigas nordestinas, onde essa palavra encourado costuma aparecer frequentemente associada a uma entidade diabólica que finge ser amigável, mas que de amigável não tem nada. Só que assim, voltando pro vampirão que a gente tá falando, dizem que ele só entra nas casas em que for convidado. No entanto, ele sempre dá um jeito de receber as boas graças do anfitrião. E as lendas também contam que ele possui preferência por pessoas que não frequentam a igreja ou que não tenham sido batizadas. Ou seja, cuidado, Rafael, cuidado. E foi exatamente isso que eu pensei, eu tô ferrado. Não sou batizado e não frequento a igreja, e tô muito bem assim, valeu. Amigo, cuidado se tu ouvir uma pessoa batendo na tua porta e... Rafael, me deixa entrar. Cuidado, vice. Deus me defenda, meu Deus. E assim, além do que, ele sabe de antemão quem são essas pessoas. Sendo assim, ao chegar num povoado, ele já tem em mente quem ele vai procurar. Por isso que eu tô dizendo a você, se ele chegar aqui em Caruaru, ele já vai bater na tua porta. Rafa já vai preparando aí, sei lá, uma galinha pra cortar o pescoço dela e deixar pendurada na porta. Meu Deus. Misericórdia. Tô ferrado, viu? Tô ferrado. Mas é interessante, né, notar, porque ele já sabe quem ele vai procurar, porque ele já conhece, ou seja, há meio aí que uma relação telepática, talvez, não sei, eu tô usando essa palavra pela falta de um termo melhor, mas ele conhece a mente das pessoas, ele sabe quem ele vai imitar, por exemplo. Como um poder místico, né? Como se ele fosse o diabo. Né, o diabo sabe o que você quer, ele sabe como lhe convencer, aquele lance do cristianismo, do tipo, eu vou te dar o mundo, olha esse ouro, tudo que você quiser ter, eu vou lhe dar, e ele quer lhe convencer do que ele quer. Exatamente, Neto. E isso leva a gente a também
parar para pensar um pouco sobre que sinais o encourado deixa quando ele está presente ali no lugar, né? Ou seja, como você sabe que o encourado está por perto? Um dos primeiros sinais é que as galinhas param de botar ovos e também passam a não comer direito, ou seja, você já sente que há um efeito ali nos animais presentes no seu entorno. Uma espécie de medo, não é isso? Isso. E não se restringe apenas às galinhas, porque os cachorros também não saem mais de casa e começam a gemer o dia inteiro, quase como se estivesse sentindo ali uma agonia, uma angústia, né? Realmente algo está incomodando, eles sentem essa presença maligna no entorno ali chegando perto. E os urubus, carcarás, enfim, essas aves de rapina que se alimentam de carniça também passam a voar sobre o vilarejo, sobre o lugarejo onde ele está presente. O que faz aí uma relação com a questão podre, né, fétida das roupas que ele utiliza, de couro, da pele humana, enfim, aquela coisa medonha. Os urubus também vão sentir essa presença e vão começar a se fazer presentes ali no local onde ele está. E ao pressentir a presença do encourado, os moradores costumam sacrificar algum animal, pois acreditam que, feito isso, ele vai acabar indo embora. E conta-se também que no passado haviam sacrifícios de pessoas indesejáveis, como criminosos e até mesmo de crianças. Caralho, crianças indesejáveis? Bizarro, né? Você colocar os dois no mesmo patamar, mas é isso aí. Porém, disse que basta simplesmente oferecer uma galinha preta ou um galo vermelho para afugentar esse ser sem ofendê-lo, né? Sem fazer com que ele crie ali algum tipo de ressentimento, algum tipo de raiva contra você e queira fazer algo contra você no futuro. Sim, mas por que a galinha preta? Me senti ofendida. Pois é, Liz. Provavelmente porque já se fazia aí alguma relação com as tradições africanas que vieram para cá. Então, essa associação da galinha preta, né, é bem específica, assim. Eu acho que não é à toa. Eu também acho que é uma espécie de feitiçaria, né? Isso, africana, então bebe muito essa mistura. Já ia dizer que ele era racista. Brincadeira. E assim, galera, essa oferenda, a galinha, né, o galo vermelho e tal, ela deve ser colocada na entrada da cidade quando for percebido que há a presença do encourado ali no entorno. Só que a gente tá falando de um contexto onde haviam povoados, vilarejos, lugares menores, onde fazia sentido isso, né? Essa noção. Mas no caso do encourado já estar presente na cidade, no local, essa oferenda deve ser colocada na frente da sua casa, para evitar que ele desperte o interesse de ir lá fazer de você mais uma das suas vítimas. Então, no caso, ele passa reto, não é isso? Isso, é. Quando ele vê a oferenda ali na frente da sua casa, ele... Aqui não. Beleza, tudo certo, vamos embora. E aí, gente, é melhor realmente fazer essa oferenda, por quê? Porque o encourado, ele é considerado uma aberração invencível. Ele é imorrível, sabe? É difícil, não dá pra matar o cara. Diferente de outras lendas de vampiro que a gente conhece, né? Ou seja, o bicho é casca grossa mesmo, não é isso, Liz? Isso mesmo, né? Essa criatura parece ser imune a vários atributos que deveriam demonstrar uma certa eficácia aí contra o monstro, né? Portanto, nenhuma delas funcionam. Tipo, usar alho, cruzes, luz do sol, água benta ou até uma estaca de madeira enfiada no coração dele, você não vai matar o encourado. Então, não há relatos de como matá-lo, apenas como evitá-lo. Então, assim, nada disso que eu falei é capaz de derrotar o cara. Então, significa que se algum dia você se deparar com um encourado, corra, meu amigo, corra. Se puder, né? Se não puder, apenas pense em ter sido batizado, né, Rafa? Dispense, velho. Tô fora. Então é isso, galera. Essa é a lenda do encourado, não é isso? Só que assim, procurando por relatos, eu só encontrei relatos que eu não considerei muito críveis. Eu encontrei mais fanfic sobre essa entidade. Então a gente não colocou aqui nenhum relato sobre o encourado. Mas se você tiver algum relato, além de dar 5 estrelas pra gente aí e compartilhar,
Manda pra gente aí, fala pra gente no WhatsApp se você já viu, se você conhece alguém que já viu, se você já conhecia sobre essa lenda, a gente vai ser todo ouvidos. Então vamos para as nossas hipóteses. Dado a todo esse apanhado da lenda, Liz, Rafa, vocês acham que o encourado e o diabo, eles são faces da mesma entidade? Será que esse vampiro veio da Europa, veio de outro lugar e veio parar aqui? Será que, na verdade, também é uma grande mistura de lendas e folclore brasileiro, português e africano? Eu tendo a achar por esse lado, sabe? Eu acredito que é uma mistura. Eu acho que a lenda, como chegou até a gente, ela é mais realmente uma mistura de vários elementos aí, de tradições, de culturas antigas que no início talvez nem tivessem relações, porém, como a gente viu no início do episódio, muitas culturas foram permeadas por histórias ali, por incertezas, vamos colocar assim, sobre mortos-vivos, sobre pessoas que retornariam dos mortos. E eu acho que isso acaba meio que se misturando. Por exemplo, eu não consigo deixar de pensar na lenda do encourado como uma forma de educar as pessoas sobre a importância da integridade de sua própria casa, do seu próprio lar, sabe? De você ter cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, mesmo que se apresente como uma figura conhecida, familiar, tá ligado? Eu não consigo deixar de pensar dessa forma, de fazer essa relação. Boa, eu gostei. Eu acho que é por aí também. E também com histórias que talvez tenham acontecido, sim, e acontecem até hoje. Por exemplo, o chupa-cabras, galera. Tá ligado? Tipo... Porra. Vai. Tô gostando. Tipo, o chupa-cabras é um fenômeno que acontece até os dias de hoje. E quem me garante que essas lendas não tenham sido criadas a partir de situações que a gente vive hoje e dá outras explicações, tá entendendo? Por exemplo, isso me fez lembrar o podcast Acredite Se Quiser, que eles fizeram um episódio sobre lobisomens, bem legal por sinal, e eles citam essa relação, por exemplo, do fenômeno do lobisomem com o chupa-cabras, né? Mas aí eu fico pensando, e o vampiro? Talvez faça até mais sentido, tá entendendo? Porque o vampiro tem essa coisa direta com o sangue, não é apenas o ataque. A gente geralmente associa o lobisomem a ataques mais ferozes, né? Mais vorazes e tal. Mais brutais, né? Mais animalescos. Isso. E já o vampiro não. O vampiro tem essa essência mais ardilosa, que é mais ou menos o que a gente enxerga no chupa-cabra. É um ser soturno, que vem à noite, não deixa vestígios, não faz barulho e drena o sangue das vítimas. Tá entendendo? Eu não consigo deixar de pensar nisso. E meio que inebria ali a sua presa, a sua vítima, antes de sugar o plasma. Que é isso que eu fico pensativa aqui também. Caralho, Liz, tipo, ele tem o chupa-cabras, é dito que ele tem uma capacidade hipnótica aí, mesmerizante, como falam, né? Você mesmerizar as vítimas, você coloca ela ali num torpor, onde ela não sabe bem o que tá acontecendo, o que acaba a tornando mais vulnerável para o ataque, do que quer que seja. Então, a gente também faz essa relação, sabe, com o vampiro em si e tal, com o encourado, com essa coisa do inebriado, iludir você, tá entendendo? Eu não consigo, deixar de pensar que essas histórias tenham alguma relação, direta ou indireta. Agora que tu falou, eu tô pensando a mesma coisa. Acho que os próximos casos de chupa-cabra que eu ver, eu vou pensar, será que é o encourado? Será que é um vampiro? Mas e tu, Liz? O que é que tu acha? Pois é, galera, eu sou, assim, falando de vampiro, eu sou uma pessoa um pouco mais cética, só um pouquinho. Porque eu não consigo acreditar que realmente há algum tipo de criatura que vá sugar o seu sangue, aquela coisa meio Anne Rice, Crepúsculo. Eu acho que isso daí tá no campo da fantasia. Mas falando do encourado em si, eu trago muito para essa visão católica, né? De tipo, é uma pessoa que não foi batizada, é uma pessoa que, sei lá, fez alguma coisa ruim, ou seja, já existe algum tipo de pré-julgamento, aquilo que Rafa estava falando, de tipo, você já tem que ter cuidado na sua vida, na sua casa, né, com o que você é, e cuidado ainda mais com alguém que você vai deixar entrar na sua casa. Mas, assim, eu acredito muito que existam, sim, vampiros energéticos aí todo dia na nossa vida. Tem gente que tá sugando a nossa energia, drenando a nossa energia, sabe?
Mas eu acho uma lenda muito, muito interessante essa do Encorado, assim como todas as outras histórias de vampiro que a gente trouxe aqui no episódio. Eu acho que tudo tem uma mística, tudo tem uma história aí por trás, um porquê do que a gente pensa que eles são, né? Acho que é tudo muito mais explicável do que não explicável, do que místico, digamos assim. Interessante, muito bom. Eu gostei da parte que tu citou, o Rafa citou sobre esse lance de cuidado quem você deixa entrar dentro de casa, esse ensinamento, sabe, ele se finge de amigo, é uma voz amiga, ele vai tentar de tudo pra entrar na sua casa e vai matar você, vai fazer algum mal a você. É muito interessante esse ensinamento que a gente tem aqui, né, nessa lenda nordestina. É isso mesmo, Neto. Eu acho que o ensinamento que fica, acho que toda lenda, ela traz algum ensinamento pra gente, querendo ou não. E essa do Encorado é justamente essa de quem você deixa entrar na sua vida, né? De quem você deixa tá drenando, tá participando ali da tua energia, ali principalmente da tua casa. Então, eu acho que já fica de aviso aqui pra quem vocês deixam entrar na casa de vocês em 2024, hein? Presta atenção. Com certeza. E assim, já puxando pra já fazer uma indicação aqui pro ouvinte, toda essa história do Encorado, todo esse apanhado que a gente fez sobre vampiros e entidades vampirescas aqui, não só no Nordeste, no Brasil, mas no mundo todo, me fez recordar de uma certa teoria. Por isso que eu disse, eu não sou tão cética assim. Porque eu acho que se existe uma entidade vampiresca, eu acho que ela tá ali, ou tá aqui na Terra desde a criação do ser humano também. E isso me faz remeter àquela série chamada Missa da Meia-Noite. Eu não quero dar muito spoiler aqui, mas uma criatura que as pessoas possam... que tá ali dentro de uma caverna, tá escondida e que tem um certo poder de cura, alguma coisa para oferecer para você, mas que ao mesmo tempo tá te drenando, sabe? Eu acho que essa história do Encorado me remeteu muito a isso e eu já trago aqui de indicação para vocês. Essa série é muito boa. Missa da Meia-Noite, acredito que tenha na Netflix, né? Isso é muito boa e vocês vão entender melhor do que eu tô falando quando vocês assistirem. Massa, Liz, essa indicação. Tô indicando também essa, muito boa mesmo. A gente já citou aqui antes, Missa da Meia-Noite, mas vale a pena ressaltar mais uma vez. E tu, Rafa, tem alguma indicação pra fazer? Olha, eu vou deixar aqui como indicação As Crônicas Vampirescas, de Anne Rice. Eu também deixo a Missa da Meia-Noite como indicação, porque eu acho essa série fantástica, assim. Eu amo essa série, já assisti mais de uma vez, inclusive. Sou muito apaixonado por ela. Mas eu deixo também como indicação As Crônicas Vampirescas, que são os 3 primeiros livros da cronologia de Entrevista com o Vampiro, que é Entrevista com o Vampiro, O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados. São 3 livros ali que fecham uma história e apresentam muito desse universo vampiresco aí na perspectiva de Anne Rice, que influenciou muitas obras que a gente conhece hoje e vale muito a pena, porque são muitos debates interessantes ali. Tem uns elementos que as pessoas podem estranhar, o negócio do rock e tal, porque eu acho que tem muito a ver com o contexto em que ela escreveu aquilo ali, a ascensão do rock, porém, tudo que permeia aquela história ali é sensacional. Eu recomendo muito, muito mesmo. Quem curte o assunto, vá fundo. E assim, eu acho que o filme A Rainha dos Condenados não faz jus ao livro, né? Eu não cheguei a ler o livro ainda da Rainha dos Condenados. Eu estou lendo, inclusive, Entrevista com o Vampiro. Eu tô amando, tá sendo meu livro de cabeceira. E eu tô devorando esse livro, é incrível. Vou ler Lestat e quero ler A Rainha dos Condenados, porque assim, o filme... Eu sou apaixonada pela atriz principal, mas... eu acredito, muita gente fala que não faz jus ao livro, né? Que esse filme merecia um remake, né? Um puta remake aí. Mas fica de indicação, com certeza. O filme é muito ruim, velho, na moral. Puta merda. E quem lê o livro, Jesus, que horror. Quem leu o livro e viu o filme ficou chocado, né? Assim, decepcionado mesmo. Eu já li Entrevista com o Vampiro, li 2 vezes e li até a metade de O Vampiro Lestat. Eu, infelizmente, não continuei, mas quero continuar. Com certeza vale a pena essa indicação pra você que tá entrando aí no mundo do vampiro, que é novinho, que tá ouvindo falar agora, tá ouvindo falar do Encorado pela gente, por vampiro também. Dá uma conferida aí.
E esqueçam Crepúsculo, pelo amor de Deus. O vampiro brilhando no sol, eu achei assim o ápice, sabe? De loucura, de delírio. Nossa, mas enfim, há quem goste, não vou julgar, mas tratando assim de vampiro, acho que Crepúsculo fica lá embaixo nas indicações, bem lá embaixo. Então, sobre Crepúsculo, eu vou dizer o seguinte. Crepúsculo realmente não é tudo isso, mas eu li os livros. Eu li o 1, o 2, o 3, e eu li o livro recente que ela soltou. Me esqueci o nome da autora. Deixa aí nos comentários o nome dela, me esqueci. Mas deixa eu voltar. Sim, eu li os 3 e li o livro que saiu recentemente. Mas, velho, sendo bem sincero, Eduardo, isso que tu chama de amor é doença, cara. É doença. E Bella é doente também, pô. Isso é uma doença. Vocês são obsessivos um com o outro. É o livro inteiro. Bella. Como é que Bella? Será que Bella tá pensando isso? Meu amigo, por favor. Ó, foi bom tu falar isso, Neto, porque justamente as crônicas vampirescas fazem uma reflexão muito legal sobre vários aspectos da vida humana. É muito mais sobre o ser humano do que sobre vampiros. E uma das coisas que é muito explorada é justamente o amor, né? A maneira como os indivíduos se relacionam entre si e como isso se transporta para o mundo dos vampiros, né? Como os vampiros passam a amar, encarar o amor a partir das próprias relações humanas, a partir das ressignificações que eles fazem ao se tornar vampiros. Então, é um livro fantástico, galera. Se você tá indo atrás da essência, de uma coisa mais profunda, eu não li Crepúsculo, nunca assisti os filmes, pra ser bem sincero. Confesso que eu tenho um certo preconceito, não tenho muito interesse, mas assim, tô aberto, né, a possibilidades e tal, mas eu tenho a impressão de que Entrevista com o Vampiro, pra quem tá interessado realmente no assunto, talvez seja um bom começo. Quem tiver ouvindo aí e quiser mandar um box de Crepúsculo pra Rafa, ele tá aceitando aqui. Os livros não são ruins, não é uma história ruim e tal, mas são nuances ali que a gente encontra, que a gente vê que diverge, né? Ainda mais a gente que é de uma geração que curtia muito RPG e tudo mais. Meu esposo que joga RPG, ele fica cagado assim com Crepúsculo, sabe? A gente defende muito o vampiro que é utilizado ali no RPG, sabe? Aquele vampiro mais numa vibe assim, Anjos da Noite. É o de Vampiro à Máscara? Tem o Vampiro à Máscara, tem Castlevania, também são vampiros aí que você já tem uma outra visão, né? Do que realmente seriam esses seres. Eu ia falar de Vampiro à Máscara. Pra quem gosta de RPG, Vampiro à Máscara é sensacional, só que é um jogo mais de interpretação, sabe? Eu gostei de jogar. E tu falou de Castlevania, com certeza. Quem gostar de um joguinho plataforma, pode jogar Castlevania, que é sensacional. E quem não for jogar, mas quiser, tem na Netflix a série Castlevania, que é muito massa também. Isso mesmo, eu não sou de jogar não, mas eu gosto muito de assistir ou ver pessoas jogando, então eu acho Castlevania, assim, muito massa mesmo. Mas jogue o Sinfonia da Noite, viu? E os primeirões, né, lá do Super Nintendo, mas se começar pelo PS, vai no Sinfonia da Noite antes de ir pros 3D, porque é melhor os 2D. Com certeza, Rafa. E pra minha indicação, eu vou deixar aqui, como os meninos já disseram, Entrevista com o Vampiro, o livro, a saga, todos os livros de Anne Rice, certo? Eu sou uma pessoa que, eu não sei como os meninos são, mas eu sou também aficionado em vampiro. Tudo que tem a ver com vampiro, eu vou lá, leio, assisto e por aí vai. Se quiserem mandar indicações que eu não falei aqui, podem mandar também, beleza? Um filme que eu indico também aqui é O Que Fazemos nas Sombras. Pra quem gosta, é um filme de comédia, engraçadíssimo mesmo. Vale a pena dar uma conferida. É com aquele diretor, que na época era ator, Taika Waititi, que fez Thor e fez vários outros filmes, bem interessantes mesmo, bem legalzinho assim. Mas é comédia. E um filme que eu adoro, eu reassisti esse ano, é Deixe-me Entrar. Tanto o original quanto a versão hollywoodiana são sensacionais, só que são propostas ali diferentes. É um filme mais lento, tanto o original é bem mais lento mesmo, o original ele é sueco e a versão hollywoodiana obviamente é americana, né? E a versão americana é interessante também, fica aí à vontade qual você quiser assistir.
Uma série interessante é Buffy, a Caça a Vampiros. É muito boa mesmo, fez parte da minha infância. Eu assisti também Vampire Diaries, mas eu parei porque é o seguinte, tipo, eu gosto de vampiro, mas, por exemplo, Crepúsculo é sobre um romance que tem vampiro. Vampire Diaries é um romance que tem vampiro também. O foco da história não é a imortalidade e as questões vampirescas, mas um romance que está acontecendo ali. Fica a critério de você, o que é que você gosta. Mas beleza, dado todas essas indicações aí, pra quem tá entrando, pra quem já entrou, mas quer saber mais, vamos para as nossas considerações finais, né? O que é que a gente acha de tudo isso que a gente conversou hoje nesse episódio? Bora lá, uma reflexão pra gente aqui. Então quer dizer que depois de tudo isso, vampiros eles estão diretamente associados às sociedades em que eles estão inseridos culturalmente. Como podemos ver na Idade Média, eles eram parecidos com cadáveres inchados, doentes, sangue saindo pela boca e trazendo a morte durante a noite. Ou seja, as pessoas ficavam doentes e a culpa era dos vampiros, a narrativa era essa. E no Nordeste, ele veste essa roupa como a de um cangaceiro. E é praticamente invencível esse vampiro, o encorado, que a gente comentou aqui no episódio. Há também a questão da oferenda, que costuma aparecer em diversas lendas brasileiras. De outra forma também, a gente pode associar a sua crueldade, que pode fazer uma conexão, talvez, não sei, fica aí para quem quiser pensar, com a crueldade diretamente relacionada aos crimes das quadrilhas nos vilarejos nordestinos, ali a questão do cangaço e por aí vai, com quem você vai deixar entrar dentro da sua casa, e enfim. E aí? Eu acho que tu fez um grande resumo do que eu penso, sabe? Tipo, porque de fato eu acho que a lenda tá diretamente e também indiretamente aí associada a tudo isso, todo esse misticismo e a um contexto histórico que estava se vivendo. A gente não consegue determinar quando a lenda surgiu, porém a gente percebe que existe uma relação muito natural até de processos históricos que o povo brasileiro viveu, inclusive nas suas nuances regionais, como o Neto estava dizendo, no norte, no nordeste. Então, essa lenda ela vai se propagando e vai se transformando e, naturalmente, vão se criando entidades associadas àqueles períodos ali que estavam sendo vividos e vivenciados ali pelos locais. Então, eu acho que tem um pouco de cada coisa. De uma coisa meio pedagógica, né? De vampirização, que tu falou, tipo, essa questão do... Tu falou, Liz, essa questão da vampirização, de pessoas sugarem sua energia, e aí entra a questão do crime, né, que estava acontecendo, que havia assim, um medo, querendo ou não, independente das razões, a gente não quer aqui entrar em polêmicas, mas essa questão que estava acontecendo ali no imaginário popular. Então, uma série de medos, de questões ali que as sociedades viviam e acabavam sendo associadas a coisas que de fato aconteciam, né? Tipo, o próprio entendimento da decomposição dos corpos, como a gente viu na questão da Europa, de como as pessoas viam, não entendiam o inchaço, o rigor mortis, o processo de morte e decomposição dos corpos. Cria-se um imaginário que vem sendo trazido e associando outras camadas a partir de certos contextos culturais ali históricos. Então eu acho que acaba sendo uma mistura de muitas coisas, sabe? De toda forma, eu acho que é uma lenda fantástica que vale a pena a gente revisitar, até para ter essa lembrança, né, da pedagogia da coisa. Vale a pena a gente ter essa noção de quem a gente deixa entrar nas nossas casas e nas nossas vidas também. Pois é, galera, eu acho que no fundo de tudo, toda lenda ela bebe de alguma fonte. Acho que a minha consideração final é essa. Acho que se existe o encorado ou outros vampiros por aí, é porque existiu alguma coisa lá atrás que a gente quer falar sobre ainda até hoje, né? Então eu acho que só vai se transformando com o passar dos anos, dos séculos, mas eu acho que ainda é sobre a mesma coisa. É sobre quem você deixa drenar a vida de você, né? Então eu acho que para mim fica aí essa consideração de cuidado. Apenas cuidado com quem você deixa entrar. É sobre isso. É isso aí, muito massa, Liz. Todas essas considerações que vocês fizeram, que eu fiz também, muito legal.
Fica aí a reflexão para você que tá em casa e a gente vai encerrando por aqui, não é isso, pessoal? Um grande abraço, um beijo, deixa os comentários aí, fala com a gente, não esquece as estrelas que eu comentei de novo. É isso aí, valeu, tchau, tchau. É isso aí, galera. Valeu demais por esse episódio. Obrigada se você tiver ouvido até aqui esse episódio. Valeu mesmo. E até a próxima, hein? Valeu, galera. É nóis. Feliz 2024 pra vocês. Valeu. Bento Carreiro, vampiro brasileiro.